Olá pessoal que tem acompanhado os vídeos deste canal. Mais uma vez eu estou voltando para dar continuidade à nossa série de estudos sobre a classificação das orações. A gente teve aí uma interrupção de algum tempo, né? Não postei mais vídeos, mas de certa forma eu fiquei esperando para ver a reação das pessoas e até agora foi positivo. Em vista disso, a gente vai continuar o nosso estudo e posteriormente entrar em outros assuntos da gramática da língua portuguesa, ok? Hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo em relação às orações subordinadas, ok? No vídeo anterior a gente teve uma visão muito geral da classificação das orações coordenadas, subordinadas e adverbiais, que é outro assunto que a gente vai estudar mais na frente. Porém agora eu vou dedicar um vídeo para cada tipo de oração subordinada. Por quê? Porque é um assunto muito complexo, extenso, eu acho que vale a pena fazer uns vídeos mais curtos sobre cada tipo de oração. Você vai perceber que vai ficar menos cansativo e você vai ter uma continuidade mais dinâmica do seu estudo, ok? Então vamos dar início aqui às nossas orações subordinadas subjetivas. É o primeiro tipo de oração que a gente vai começar a estudar, ok? Então preste atenção. Orações subordinadas. A partir de agora eu vou sempre diminuir a quantidade de termos, né? Eu vou abreviar a quantidade de termos. Então você já fica ligado aí nos próximos vídeos que este O é de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então a diferença de classificação sempre recairá nesse último termo aqui. Vamos para a definição. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. É a oração com função de sujeito. Ok? É a oração que executa a ação verbal. Vou dar um exemplo aqui muito simples, com uma oração muito simples, ok? Em que nós não teremos uma oração cumprindo o papel de sujeito, mas se você prestar atenção na função que esse termo desempenha dentro dessa oração exemplo aqui, vai ficar mais fácil de você compreender como é que há essa transposição dessa função de uma palavra para uma oração. Eu digo isso porque é importante que o aluno saiba que quando você estuda a classificação das orações, principalmente as subordinadas, substantivas, você acaba vendo que orações vão desempenhar funções que às vezes uma palavra, um grupo de palavras desempenham no estudo do sujeito, do predicado, enfim. Então aqui você vai ver que em vez de você ter uma palavra, um núcleo, executando a ação verbal e portanto fazendo ação de sujeito, você vai ver que nós teremos agora uma oração inteira executando essa função, ok? Então preste atenção que você vai compreender. Bom, primeiro exemplo nós temos: João chegou atrasado. É muito simples essa perguntinha aqui. Quem chegou atrasado? João. Portanto, temos que João é o sujeito da frase. Por que ele é o sujeito da frase? Ora, o sujeito da frase deve ser muito bem compreendido como aquele termo, aquele ser dentro da oração que executa a ação do verbo, ok? Então nesse caso aqui, ó, quem chegou atrasado? João. Portanto, João é o sujeito da oração. Nós teremos exemplos, por exemplo, na voz passiva, em que o sujeito não é propriamente o executor da ação verbal, ele sofre a ação verbal. Mesmo assim, você ainda consegue fazer essa perguntinha e você ainda consegue achar o sujeito. Por exemplo, João foi achado por José. Quem foi achado por José? Né? Nós temos aí João, ok? Se nós tivéssemos a inversão, João achou José. Quem achou José? João. Então, de uma forma ou de outra, você sempre consegue achar o sujeito como o executor da ação verbal ou aquele que sofre a ação verbal, beleza? Isso é muito importante para que você compreenda a função das orações subordinadas enquanto sujeitos das orações, ok? Vamos continuar. Bom, aqui você viu um exemplo, né? Um exemplo muito simples, em que você, através dessa pergunta que faz ao verbo, você consegue encontrar o sujeito. Vamos ver agora como é que isso se dá numa oração, ok? Eu separei aqui 4 orações bem emblemáticas, né? Que você vai poder generalizar e aplicar nas suas atividades. Você vai ver que você vai conseguir classificar facilmente essa oração, ok? Então veja aqui o primeiro exemplo. É necessário que tudo dê certo, É necessário que tudo dê certo.
O que é necessário? Que tudo dê certo. Então você consegue aí aplicar o mesmo raciocínio que você aplicou aqui. Você pergunta ao verbo, né? Você faz a pergunta ao verbo e você acaba encontrando o executor dessa ação verbal. É necessário que tudo dê certo. O que é necessário? Que tudo dê certo. Segundo exemplo. Sabe-se que Amanda mentiu. O que se sabe? Que Amanda mentiu. Parece que chegamos a tempo. O que parece? Que chegamos a tempo. Foi decidido que ficaríamos em casa. O que foi decidido? Que ficaríamos em casa. Então você tem aí nos 4 exemplos a aplicação muito bem colocada desse raciocínio. Quando você consegue fazer a pergunta ao verbo da frase, ok? Ó, você veja só. É necessário. O que é necessário? Sabe-se. O que se sabe? Parece. O que parece? Foi decidido. O que foi decidido? Então você consegue fazer a pergunta ao verbo e imediatamente ter uma resposta. E essa resposta, portanto, tem nesse contexto a função de sujeito. Essa oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, assim como todas as outras abaixo, ok? Eu gostaria ainda de dar um último macete que eu acho que é muito cabível aqui nesse assunto. Sempre que você estiver tentando classificar orações subordinadas, você pode pegar a oração subordinada e substituir por isso. Isso vai diminuir o seu campo visual e vai lhe dar uma facilidade maior na identificação dessas orações. Veja só como é que ficaria. É necessário isso. O que é necessário? Isso. Sabe-se isso. O que se sabe? Isso. Parece isso. O que parece isso e assim por diante. Então, quando você substitui a oração subordinada por um termo apenas, pode ficar um pouco mais fácil de você compreender a função desse termo. Porque, como você sabe, a gente vai ver outros tipos de oração que não desempenham função de sujeito, ou seja, elas não executam uma ação verbal. E, por conseguinte, elas terão outra função. Por exemplo, as objetivas diretas e as objetivas indiretas, ok? Mas isso fica para o próximo vídeo. Vamos finalizar aqui esse vídeo curto, fazendo um breve resumo do que a gente viu. Ou seja, quando é que acontece a oração subordinada substantiva subjetiva? Ou seja, aquela oração com função de sujeito. Quando os verbos estão na terceira pessoa do singular, como é, será, convém, parece. Faça um teste. É bom que ele venha. É bom que estejamos lá. O que é bom? Que ele venha. O que é bom? Que estejamos lá. 2 termos que executam a ação verbal. Será necessário que estejamos lá. Será necessário que façamos um esforço. O que será necessário? Que estejamos lá. O que será necessário? Que façamos um esforço. Então aí nesses casos você consegue perceber claramente essas orações subordinadas executando a ação verbal e, portanto, assumindo a função de sujeito. Ok? Convém que, parece que, são verbos na terceira pessoa do singular que pedem orações subordinadas, né? Porque sozinhos eles ficaram sem sentido. Então, o complemento desses verbos é uma oração subordinada e esta oração subordinada, na maioria das vezes, tem sempre a função de sujeito. Eu não gosto de dizer 100%, porque em gramática sempre há um caso ou outro que a gente acaba derrubando uma regra, né? Então é bom ter cautela. Mas até agora não vi nada diferente, ok? Outro macete interessante é a voz passiva sintética e analítica, né? Por exemplo, nesse caso aqui você tem uma voz passiva sintética e aqui a analítica. Nesses casos você também tem oração subordinada, substantiva, subjetiva. Você pode assimilar esse conceito decorando, né? Ou então compreendendo de fato a função da oração em relação ao verbo. Eu prefiro este segundo exemplo do que fazer decoreba, né? Então aqui nós temos 2 exemplos. Sabe-se que... O que se sabe? Né? E é o resto da frase. Sabe-se que nós estamos bem, por exemplo. Sabe-se isso. O que se sabe? Isso.
Novamente, você tem aplicado perfeitamente a questão do executor da ação verbal. Espera-se isso. O que se espera? Isso. Né? Desenvolver da oração. Espera-se que eles estejam bem. O que se espera? Que eles estejam bem. Função do sujeito. E foi decidido que será provado que, foi constatado que todas essas construções necessariamente vão pedir orações subordinadas, substantivas, subjetivas. O nosso próximo vídeo, se tudo der certo, será sobre orações subordinadas objetivas diretas e as objetivas indiretas, tudo num vídeo só, porque são semelhantes, tem uma pequena diferença e aí vai ficar mais fácil de você aprender. Ok, pessoal? Não deixe de participar e de dar suas sugestões. Se tiver algum exemplo que você viu e não conseguiu tirar sua dúvida, deixe aí nos comentários, que se for possível a gente também tira, ok? Muito obrigado, até a próxima.